Meu nome é Lucas Andrade, tenho 32 anos e costumava acreditar que a confiança era a base de todo relacionamento significativo. Trabalhei como gerente sênior de projetos em uma empresa de desenvolvimento de software no centro de São Paulo, ganhando um sólido salário de 6 dígitos, que me permitia viver confortavelmente em um apartamento na Vila Madalena. Minha vida parecia a saída de um sonho brasileiro perfeito. Eu estava prestes a me casar com Camila Nogueira, a mulher que eu considerava minha alma gêmea. E meu relacionamento com o meu pai, Sérgio Andrade, era tudo o que um filho poderia desejar. Ele era meu herói, meu mentor e o homem que me ensinou que a integridade valia mais do que qualquer salário. Meu pai, Sérgio, tinha 60 anos e era um respeitado corretor imobiliário que construiu sua reputação ao longo de 3 décadas no mercado imobiliário de São Paulo. Ele e minha mãe, Helena, estavam casados há 35 anos e o relacionamento deles era o padrão de excelência pelo qual eu avaliava todos os outros. Sérgio era o tipo de homem que ainda abria portas para mulheres, cumpria a sua palavra, não importava o que acontecesse, e que nunca havia perdido um único jogo de futebol do Morumbi na minha infância. Quando o apresentei a Camila há 2 anos, ele a recebeu de braços abertos em nossa família, tratando-a como a filha que nunca teve. Camila Nogueira, de 30 anos, trabalhava como coordenadora de marketing para uma boutique no Itaim Bibi. Ela era inteligente, bonita e compartilhava meu amor por viagens de fim de semana ao interior de Minas Gerais e debates sobre pizzas de massa grossa. Nos conhecemos em um churrasco no 4 de julho de 2022, com uma amiga em comum, e em 3 meses eu soube que queria passar o resto da minha vida com ela. Ela se dava perfeitamente bem com meus pais, frequentemente nos acompanhando nos jantares de domingo e nas comemorações de feriados. Minha mãe, Helena, a adorava, e meu pai, Sérgio, sempre comentava como eu tinha a sorte de ter encontrado uma mulher tão maravilhosa. Tudo estava se encaixando perfeitamente. Nosso casamento estava marcado para um sábado de outubro na igreja de São Bento, no centro histórico, seguido de uma recepção no Museu de História de São Paulo. Tínhamos enviado convites para 150 convidados, incluindo familiares, amigos e colegas. Passei meses planejando cada detalhe, desde o bar de Bourbon Vintage até o trio de jazz que tocaria durante o jantar. Meu padrinho foi meu colega de faculdade e a irmã da Camila foi sua madrinha. O jantar de ensaio foi reservado no Figueira Recepções, e já tínhamos dado um sinal para uma suíte de lua de mel em Paris. Se você gosta de histórias de vingança a sangue frio e reviravoltas emocionantes, curta este vídeo e inscreva-se no canal agora mesmo. Há histórias inéditas aqui todos os dias, cada uma mais intensa que a anterior. Na noite anterior ao nosso casamento, eu estava hospedado no Hotel Fasano, São Paulo, com meu pai, revisando os detalhes finais da cerimônia. Minha mãe e Camila estavam em um hotel diferente com as madrinhas, seguindo a velha tradição de não se verem antes do casamento. Sérgio e eu havíamos pedido serviço de quarto e estávamos sentados à pequena mesa da minha suíte, revisando a programação para o dia seguinte. Ele estava me ajudando com um mapa de assentos, garantindo que todos os parentes de ambos os lados estivessem confortáveis. Foi um daqueles momentos perfeitos entre pai e filho que eu pensei que compartilharíamos por muitos anos. Por volta das 22h30 daquela noite, meu pai pediu licença para ir ao banheiro, deixando o iPhone desbloqueado na mesa ao lado da xícara de café. Eu não estava tentando bisbilhotar, mas quando uma notificação de mensagem de texto apareceu na tela dele, meus olhos naturalmente se voltaram para ela. O que vi me fez gelar o sangue e mudou tudo o que eu achava que sabia sobre as duas pessoas em quem mais confiava no mundo. A mensagem era de Camila, enviada às 22h28. Dizia: "Obrigada pela noite inesquecível, Sérgio. A maneira como seus lábios exploraram cada parte de mim não sai da minha cabeça. Mal posso esperar pela próxima vez. Você é incrível. PS. Nossa história será o nosso segredo." Anexada à mensagem havia uma foto que não deixava margem para dúvidas ou interpretações erradas. Era uma foto nítida e íntima dos dois juntos, no que parecia ser um quarto de hotel, tirada na noite anterior. Naquele instante, meu mundo inteiro desabou. A mulher com quem eu deveria me casar em menos de 12 horas estava dormindo com o meu próprio pai. O homem que eu admirava a vida inteira havia traído não só a mim, mas também a minha mãe, que provavelmente estava naquele exato momento ajudando Camila a se preparar para o que ela acreditava ser o dia mais feliz da vida de seu filho. Fiquei ali sentado, olhando para a tela do celular, sentindo como se estivesse tendo uma experiência extracorpórea. Minhas mãos tremiam, mas minha mente estava surpreendentemente lúcida. Não foi um erro de bêbado ou um momento de fraqueza.
O carimbo de data e hora nos metadados da foto mostrava que ela tinha sido tirada às 23h47 da noite anterior, o que significava que eles tinham planejado isso enquanto eu estava na minha despedida de solteiro com os meus padrinhos no estádio do Morumbi, assistindo a derrota do Corinthians para o São Paulo e brindando a minha felicidade futura. Quando meu pai voltou do banheiro, eu já tinha tirado várias fotos da tela do celular dele com o meu próprio aparelho. Anos trabalhando em desenvolvimento de software me ensinaram a importância da documentação e dos sistemas de backup. Consegui manter minha voz firme enquanto disse a ele que estava exausto e precisava dormir um pouco antes do grande dia. Ele deu um tapa no meu ombro e disse que descansasse um pouco para o grande dia. A ironia era quase insuportável. Depois que Sérgio foi para o seu quarto, sentei na beira da cama e deixei que o peso da traição me consumisse. Pensei em todas as vezes nos últimos meses em que notei pequenas coisas que não faziam sentido. Camila trabalhava até tarde com mais frequência, alegando que sua empresa de marketing estava conquistando clientes maiores. Meu pai viajava mais para o trabalho em Campinas, dizendo que o mercado imobiliário lá estava aquecido. Trocavam olhares de cumplicidade em jantares de família, piadas internas que pareciam excluir todos os outros, e um novo perfume que Camila usava que meu pai elogiou com um pouco de entusiasmo. Eu havia ignorado todos esses sinais de alerta, porque confiava neles completamente. Na minha área de trabalho, eu era treinado para detectar anomalias em códigos, para identificar padrões que não se encaixavam. Mas, quando se tratava da minha vida pessoal, eu não enxergava a falha mais óbvia no meu sistema. A traição não se resumia apenas ao ato físico. Era sobre o engano calculado, as mentiras elaboradas e o fato de que eles planejavam me deixar caminhar até o altar, completamente alheio à verdade. Em vez de cancelar o casamento imediatamente ou confrontá-los em um acesso de raiva, tomei uma decisão que definiria tudo o que se seguiria. Eu os deixaria pensar que tinham se safado, até o momento em que eu os exporia diante de todos que importavam para eles. Minha experiência em gerenciamento de projetos me ensinou que as melhores soluções exigem planejamento cuidadoso e execução impecável. Passei as 3 horas seguintes preparando minha estratégia. Primeiro, carreguei as fotos do celular do meu pai para um servidor de nuvem seguro que eu controlava. Em seguida, criei uma página web simples com as imagens e a sequência de mensagens de texto, garantindo que estivessem hospedadas em um servidor confiável e com capacidade para lidar com alto tráfego. Gerei um código QR que direcionaria qualquer pessoa que o escaneasse para esta página da web. Projetei-o para parecer inofensivo, como se fosse um link para as fotos do nosso casamento ou um livro de visitas digital. Usando o Business Center do hotel, imprimi 200 pequenos cartões com o código QR e uma mensagem que dizia: escaneie para uma surpresa especial dos noivos. Eu sabia que, na era digital de hoje, os convidados de um casamento estavam sempre ansiosos para ver o conteúdo dos bastidores, especialmente se achassem que estavam tendo acesso exclusivo a algo especial. Os cartões pareciam profissionais e autênticos, exatamente o tipo de coisa que os casais modernos incluem em suas lembrancinhas. Em seguida, liguei para Patrícia Guimarães, minha advogada, mesmo sendo quase 2 horas da manhã. Patrícia cuidava das minhas transações imobiliárias e contratos comerciais há anos, e eu podia confiar plenamente nela. Ela atendeu ao 3º toque, e apesar do horário tardio, ouviu atentamente enquanto eu explicava a situação. Lucas, disse ela, sinto muito que isso tenha acontecido com você, mas fico feliz que esteja pensando com clareza. Não assine nenhum documento de casamento amanhã, obviamente. Quanto ao resto, o que você está planejando é perfeitamente legal. É sua propriedade, sua prova e seu casamento. Você tem todo o direito de compartilhar informações sobre a sua própria vida. Patrícia também me aconselhou a documentar tudo com carimbos de data e hora, além de garantir que eu tivesse testemunhas dos eventos que se desenrolariam. Ela se ofereceu para comparecer ao casamento como minha representante legal, posicionando-se discretamente entre os convidados caso as coisas se complicassem. Às vezes, disse ela, a melhor vingança é simplesmente a verdade, e às vezes a verdade é mais devastadora do que qualquer plano elaborado. Mal dormi naquela noite, mas quando amanheceu, me senti estranhamente calmo. Tomei banho, vesti meu smoking Tom Ford feito sob medida e me olhei no espelho. O homem que me encarava parecia sereno, até mesmo digno.
Eu havia passado anos construindo minha reputação como alguém que conseguia lidar com pressão, resolver problemas complexos com prazos apertados e sempre entregar resultados. Hoje, seria o teste definitivo dessas habilidades. Na igreja, tudo correu exatamente como planejado. As flores estavam perfeitas, a música estava linda e os convidados chegavam com as melhores roupas. Minha mãe, Helena, estava radiante em seu vestido azul marinho, completamente alheio ao fato de que seu mundo estava prestes a ruir. Meu pai, Sérgio, desempenhava seu papel de pai orgulhoso do noivo, apertando as mãos dos convidados e conversando sobre o tempo e a próxima temporada de Ursos. Camila chegou com um vestido branco clássico que custara R$ 8.000, parecendo uma noiva corada. Ela me beijou no rosto e sussurrou: "Mal posso esperar para ser sua esposa." A audácia de sua apresentação era de tirar o fôlego. Ela estava na cama com meu pai há menos de 36 horas antes, e agora estava de pé diante do altar, pronta para me jurar seu amor eterno e fidelidade diante de Deus e de todos que conhecíamos. Enquanto estávamos no altar, pude ver meu pai na primeira fila, vestindo seu melhor terno e um sorriso que agora parecia uma máscara para mim. Ele me olhou nos olhos e fez um sinal de positivo, o mesmo gesto que ele havia feito quando me formei na Universidade de São Paulo. O padre Antônio iniciou a cerimônia com as tradicionais palavras de abertura, e eu pude sentir o peso de 150 pares de olhos sobre nós. Entre os convidados estavam toda a minha família, parentes da Camila do interior de Minas Gerais, colegas de ambas as empresas e amigos que fizemos ao longo dos anos. Meu colega de quarto da faculdade, Bruno, estava ao meu lado como meu padrinho, completamente alheio ao que estava prestes a acontecer. A irmã da Camila, Fernanda, foi sua madrinha, radiante de orgulho com a aparente felicidade da irmã. Durante a primeira parte da cerimônia, providenciei que minha coordenadora de casamentos de confiança, Cláudia, começasse a distribuir os cartões com o código QR aos convidados. Cláudia já havia trabalhado em dezenas de casamentos na igreja de São Bento e era conhecida por sua discrição e profissionalismo. Eu havia dito a ela que os cartões seriam um elemento surpresa para a recepção, e ela concordou em distribuí-los discretamente durante a cerimônia. O timing foi perfeito, pois a maioria dos convidados ficaria curioso o suficiente para escanear o código imediatamente, mas educado o suficiente para manter seus celulares no modo silencioso. Observei com um canto do olho Cláudia se movendo pelos bancos, entregando cartões a pequenos grupos de convidados. O tio Maurício, de Campinas, examinou o seu imediatamente e vi seu rosto mudar de curiosidade para confusão e horror em cerca de 10 segundos. Minha prima Jennifer olhou para a tela do celular e cobriu a boca com a mão. Meu chefe da empresa de software, David, empaleceu e mostrou a tela para sua esposa, que soltou um suspiro alto. O efeito cascata foi fascinante de observar. Em poucos minutos, quase todos os convidados na igreja estavam com o celular na mão e a atmosfera começou a mudar visivelmente. Houve conversas sussurradas, expressões de choque e pessoas passando seus celulares para outras que ainda não tinham recebido os convites. As evidências se espalhavam pela congregação como fogo em pólvora. Mas a cerimônia continuou. O padre Antônio estava no meio de sua homilia sobre amor e confiança quando notei a tia da Camila, Carol, mostrando o celular para a mãe dela, que soltou um pequeno grito antes de cobrir a boca com um lenço. Minha mãe, Helena, estava sentada na primeira fila, e, quando minha prima lhe entregou um convite, observei-a escaneá-lo com o mesmo sorriso curioso de momentos antes. O sorriso desapareceu instantaneamente, substituído por uma expressão de pura devastação que jamais esquecerei. Camila ainda olhava para a frente, concentrada nas palavras do padre sobre votos sagrados e compromisso eterno. Ela não percebeu o caos crescente atrás dela. Meu pai, Sérgio, começava a demonstrar desconforto ao ver as pessoas ao redor checando seus celulares e cochichando ansiosamente. Ele se inclinou para minha mãe e sussurrou algo, mas ela se afastou bruscamente. O rosto dela já estava tomado pelas lágrimas. O momento que eu tanto esperava finalmente chegou. O padre Antônio chegou à parte tradicional da cerimônia, quando pergunta se alguém se opõe à união. Se alguém tiver justa causa para que Lucas e Camila não se unam em sagrado matrimônio, que fale agora ou se cale para sempre. Dei um passo à frente e peguei o microfone do padre. A igreja ficou em completo silêncio, exceto pelo som das batidas do meu próprio coração.
Olhei diretamente para Camila, depois para meu pai e em seguida para a congregação repleta de pessoas que acabaram de ver as provas da traição deles. Sim, respondi com a voz firme e clara. Tenho algo a dizer. Camila se virou para mim e pude ver o momento exato em que percebeu que algo estava muito errado. Seu rosto mudou da confusão para o reconhecimento e depois para puro terror ao notar as expressões dos convidados atrás dela. Meu pai, Sérgio, levantou-se um pouco da cadeira, o rosto vermelho de pânico ao perceber que seu segredo não era mais segredo. Eu te amei, Camila. Continuei, falando diretamente com ela. Eu te amei com tudo o que eu tinha. E pai, virei-me para encará-lo. Eu te admirei a vida toda. Você foi meu herói, meu modelo, o homem que me ensinou sobre integridade e honra. A igreja estava tão silenciosa que dava para ouvir um alfinete cair. Até as crianças pararam de se mexer. Todos prestavam atenção em cada palavra minha, e eu sentia o peso daquele momento. Mas a traição mais íntima exige o preço mais alto. Disse, com a voz calma, mas carregada de dor e raiva. Ontem à noite, descobri que as duas pessoas em que mais confiava no mundo estavam mentindo para mim, me traindo e planejando me deixar caminhar por este corredor completamente alheias à sua decepção. Camila tentou falar, mas nenhuma palavra saiu. Meu pai, Sérgio, estava de pé, as mãos tremendo, tentando descobrir como resolver a situação. Minha mãe, Helena, soluçava abertamente, não só pela traição, mas pela humilhação pública diante de todos que conhecia. As evidências são claras e inegáveis, e já que vocês dois escolheram zombar desta cerimônia sagrada, achei apropriado que a verdade fosse revelada no mesmo fórum onde planejam realizar essa farsa. Apontei para a congregação, onde quase todos seguravam seus celulares, tendo visto as mensagens e fotos explícitas que comprovavam o caso sem sombra de dúvida. A prova era irrefutável, com data e hora marcadas, devastador em sua clareza. Este casamento acabou. E nosso relacionamento também, o de nós dois. O caos que se instalou foi diferente de tudo que já presenciei. Convidados gritavam perguntas, Camila chorava histericamente e meu pai tentava abrir caminho pela multidão para me alcançar. Mas eu já caminhava pelo corredor, de cabeça erguida, deixando para trás as duas pessoas que destruíram minha confiança e minha família. Saí da igreja de São Bento e entrei no ar fresco de outubro, sentindo uma estranha sensação de libertação que não esperava. Atrás de mim ouvia o caos desenrolar-se. Camila soluçava descontroladamente. Meu pai tentava gritar explicações que ninguém queria ouvir, e minha mãe era consolada pela irmã. Os convidados saíam da igreja, alguns me seguindo com expressões de apoio, outros se reunindo em pequenos grupos para discutir o que acabaram de testemunhar. Meu padrinho, Bruno, me alcançou na escadaria da igreja. Jesus Cristo, Lucas, não acredito que fizeram isso com você. Como você está? Olhei para ele e percebi que pela primeira vez em meses, me sentia completamente honesto com a minha situação. Estou melhor que nunca. Respondi. A verdade tem um jeito de libertar você, mesmo quando dói. Em poucas horas, a história se espalhou muito além dos muros da igreja de São Bento. Vários convidados compartilharam as provas nas redes sociais, e no domingo à noite, a história já era trending topic no Twitter e no Facebook. As emissoras de notícias locais de São Paulo noticiaram na manhã de segunda-feira, e na terça, eu recebia ligações de veículos nacionais querendo me entrevistar sobre o casamento que viralizou pelos motivos errados. Recusei a maioria dos pedidos, mas conversei com um repórter do Estadão, que já havia coberto reportagem sobre a minha empresa. Mantive meus comentários breves e dignos. Eu acredito na verdade. E acredito que as pessoas têm o direito de saber com quem realmente estão lidando, especialmente quando o assunto é confiança e integridade. As consequências profissionais para Camila e meu pai foram rápidas e severas. A empresa de marketing da Camila, que se orgulhava de seus valores familiares e práticas comerciais éticas, demitiu-a em uma semana. A história se tornou tão conhecida que associá-la à marca deles passou a ser um problema. O negócio imobiliário do meu pai sofreu ainda mais, de forma dramática. Em um setor construído inteiramente com base na confiança e em relacionamentos pessoais, sua reputação foi praticamente destruída da noite para o dia. Vários clientes importantes cancelaram seus contratos,
e seu sócio, com quem ele tinha 15 anos de parceria, dissolveu a sociedade. Minha mãe, Helena, pediu o divórcio 2 semanas após o incidente do casamento. Ela foi casada com meu pai por 35 anos, mas me disse que a humilhação pública e a quebra de confiança foram insuportáveis. Eu talvez pudesse ter perdoado um caso isolado, disse ela em uma de nossas longas conversas. Mas o fato de ele estar disposto a destruir a vida do próprio filho e ainda planejar deixar você se casar com ela, sabendo o que eles fizeram, isso eu jamais perdoarei. Os procedimentos legais foram conduzidos com eficiência por Patrícia Guimarães, que estava preparada para esse cenário. Como o casamento nunca foi oficialmente celebrado, não houve necessidade de processo de divórcio entre Camila e eu. No entanto, havia questões financeiras a resolver. Eu havia arcado com a maior parte das despesas do casamento, incluindo o local, o buffet e as reservas da lua de mel. Embora eu não tenha conseguido recuperar todo o dinheiro, Patrícia negociou acordos que cobriram uma parcela significativa das minhas perdas. Mais importante, ela me ajudou a proteger meus bens, garantindo que Camila não tivesse qualquer reivindicação legal sobre meus patrimônios ou economias. O acordo pré-nupcial que assinamos era irrevogável, mas como o casamento nunca ocorreu, ele perdeu seu efeito prático. O que importava era que eu estava completamente livre para recomeçar, sem problemas financeiros. O resultado não foi fácil, mas foi mais limpo do que eu esperava. Tirei 2 semanas de folga para processar tudo o que tinha acontecido e lidar com a atenção da mídia. Minha empresa me apoiou muito. Meu chefe, David, disse que admirava a forma como eu lidei com a situação. Você demonstrou verdadeiro caráter, ele disse. Nem todos teriam força para expor a verdade daquela maneira. 3 meses depois do incidente no casamento, tomei uma decisão que me surpreendeu. Aceitei uma oferta de emprego de uma empresa de tecnologia em Florianópolis, Santa Catarina. A oportunidade surgiu por meio de uma conexão profissional e o momento parecia perfeito. Eu precisava de um recomeço, longe das memórias e fofocas que ainda me perseguiam em São Paulo. Florianópolis me ofereceu um cargo de diretor sênior, com um aumento salarial significativo e a chance de trabalhar em projetos de ponta na área de inteligência artificial. Antes de sair de São Paulo, tive uma última conversa com meu pai. Ele tentava falar comigo há semanas, mas eu me recusava a atender suas ligações. Finalmente, apareceu no meu apartamento numa manhã de sábado, parecendo mais velho e derrotado do que jamais o tinha visto. Filho, disse ele, sei que não posso desfazer o que eu fiz, mas preciso que você saiba que sinto muito. Destruí tudo que era importante para mim e vou me arrepender pelo resto da vida. Olhei para ele parado ali, na minha porta, aquele homem que tinha sido meu herói por 32 anos, e senti algo que não esperava: pena. Pai, respondi, eu te perdoo. Não porque você mereça, mas porque carregar raiva é exaustivo, e eu tenho coisas melhores para fazer da minha vida. 6 meses depois, eu já estava estabelecido em Florianópolis, trabalhando em projetos que me desafiavam intelectualmente, cercado por colegas que não sabiam nada do meu passado, exceto o que eu escolhia compartilhar. Eu tinha começado a namorar novamente, indo com calma e sendo muito cuidadoso com a confiança. A experiência me ensinou lições valiosas sobre ler pessoas e reconhecer sinais de alerta. Habilidades que se mostraram úteis, tanto pessoal quanto profissionalmente. Soube pela minha mãe que Camila havia se mudado de volta para o interior de Minas Gerais, para morar com os pais, e que meu pai havia conseguido emprego como vendedor em uma pequena imobiliária no subúrbio. O caso deles terminou quase imediatamente após o incidente do casamento, aparentemente incapaz de sobreviver à dura luz do escrutínio público. O escândalo que os uniu acabou destruindo os dois. A história da minha vingança no dia do casamento virou uma espécie de lenda nos círculos sociais de São Paulo, mas eu raramente pensava nisso. Segui em frente, para coisas melhores e maiores. E a traição que antes parecia o fim do mundo, na verdade foi o começo de uma vida nova e melhor. Às vezes, os reveses mais devastadores acabam sendo as maiores oportunidades de crescimento e renovação. Bom, a traição, especialmente quando vem daqueles que mais confiamos, pode destruir mundos e abalar as fundações da nossa vida. Mas é no meio do caos que descobrimos nossa verdadeira força. Lucas nos mostra que mesmo diante da dor mais profunda, é possível agir com dignidade e inteligência, escolhendo o momento certo para expor a verdade. Mais que vingança, sua atitude revela o poder da honestidade e da justiça própria.
Aprendemos que confiar é um risco, mas não confiar é viver na dúvida. A vida segue, e das cinzas da decepção pode nascer um novo começo, onde a integridade renasce e a esperança se fortalece. Portanto, essa história ensina que a confiança é o alicerce das relações humanas, mas também nos alerta para a necessidade de estar atento aos sinais que muitas vezes ignoramos por medo ou esperança. A traição, por mais dolorosa que seja, não precisa ser o fim. Pode ser uma oportunidade para repensar escolhas, fortalecer valores e reconstruir a vida com mais sabedoria. A justiça nem sempre vem pelo confronto imediato, mas pela estratégia e controle emocional. Perdoar não significa esquecer, mas libertar-se do peso da raiva. E, acima de tudo, a vida continua. E cada desafio é uma chance para crescer, evoluir e buscar o que realmente importa. Agora me diz, você acha que perdoar uma traição tão profunda é possível, ou sempre haverá marcas? Se você estivesse no lugar do Lucas, teria agido como ele ou enfrentado a traição de outra forma? Por quê? Escreve aqui nos comentários, eu quero muito saber. E não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. Gostou dessa história intensa? Curta o vídeo, deixe seu comentário e não esqueça de se inscrever no canal para acompanhar mais histórias surpreendentes e emocionantes como esta.